Oi, oi, minha gente, tudo bem? Estou aqui mais numa sexta 13 para contar mais uma história para vocês e o caso de hoje é da Elizabeth Freestell. Eu peço desculpa para vocês se eu estou falando o nome dela errado, se eu vou falar o nome das outras pessoas errado também, ou o nome da cidade. Dá um desconto, gente. E já vou pedir para vocês que se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixar um like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e roda a vinheta para mais um caso. Joseph Freestell, nascido em 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria. O Joseph foi criado pela sua mãe, já que o pai dele abandonou ele e a mãe quando ele tinha apenas 4 anos de idade. O pai do Joseph também serviu no exército, mas ele foi morto em ação em 1944. O Joseph era considerado uma pessoa gentil e educada. Ele investia muito na sua aparência, já que ele tinha um patrimônio aproximado de 3 milhões. Em 1956, o Joseph se casou com a Rosemary. Ela tinha 17 anos e eles tiveram 7 filhos juntos. Dentre eles, 2 meninos e 5 meninas. Em 1968, o Joseph foi preso, acusado e condenado a ficar 18 meses em uma prisão. Ele entrou na casa de uma enfermeira, ele estrupou ela, mantendo uma faca em sua garganta. Agora eu vou contar um pouquinho da vítima, que é a sua filha, a Elizabeth Freestell. A Elizabeth nasceu em 1966, ela era considerada uma pessoa muito gentil e educada. Os amigos dela diziam que ela era uma pessoa muito quieta, ela não gostava de falar sobre namorados, sobre meninos, ela era uma pessoa mais retraída. E conforme eu vou contar o caso para vocês, dá pra gente entender o porquê disso, porque ela... Bom, vocês vão entender o que aconteceu com ela. Em 1977, aproximadamente, a Elizabeth começou a sofrer abuso sexual de seu pai. Em 1983, após completar a escolaridade obrigatória dela, ela resolveu fazer um curso de garçonete para ela tentar sair de casa e assim fugir desses abusos que ela sofria dentro de casa pelo seu pai. Ela fez esse curso. No curso ela conheceu uma amiga e fugiu para Viena. Só que como ela ainda era menor de idade, os policiais a encontraram e trouxe de volta para casa aproximadamente 3 semanas depois que ela fugiu. E assim, ninguém resolveu perguntar para ela o porquê que ela tinha feito aquilo, por que ela fugiu. É, Coisa que eu acho errado, ninguém perguntou, nem a mãe, nem a polícia, simplesmente trouxeram ela de volta para casa. Em 28 de agosto de 1984, a Elizabeth estava com 18 anos e certo dia o pai dela, Joseph, pediu ajuda dela para arrumar uma porta no porão da casa deles, para vocês entenderem assim. Eles moravam numa casa, tinha um porão e o Joseph, ele era arquiteto, então assim, ele construiu um outro porão. Para chegar nesse outro porão, tinha que passar por 5 portas. A porta tinha senha. E essa porta que dava para o porão que ela ficou era atrás de uma estante. Só para vocês entenderem mais ou menos o desenrolar da história. Então, nesse dia, ele pediu para ela ajudar ele a consertar uma porta. E ela foi ajudar ele. E mal sabia ela que ela estava ajudando a fazer um cativeiro para ela. E ao terminar de ajudar a consertar essa porta, o Joseph embebedou uma toalha com éter, colocou no nariz dela, fazendo com que ela desmaiasse. E aí ele manteve ela nesse cativeiro. Assim que ela acordou, ela ficou muito desesperada, é claro, né? Ela ficou muito desesperada, ela gritou por ajuda, ela arranhou a porta, ela chegou a arranhar tanto a porta que ela perdeu a unha dela. E ninguém escutava porque o local era todo preparado, apesar de ter as 5 portas, o local era todo preparado, ninguém ouvia ela não ouvia ninguém. Então a mãe ficou desesperada porque a filha sumiu, né? E após mais ou menos um mês, o Joseph fez a Elizabeth escreveu uma carta para sua mãe. E ele sempre assim, quando ela escrevia as cartas, ele sempre colocava o selo de uma outra cidade, como se ela estivesse fugindo realmente, para ninguém encontrar. E nessa carta dizia que ela tinha entrado por uma seita
e que não era para ninguém procurar ela, nem a polícia, nem os pais, não era para ninguém procurar ela, senão ela ia sumir, ela ia embora do país e ninguém nunca mais ia encontrar ela. Como a Elizabeth escreveu essa carta, a polícia parou de investigar, porque na carta ela dizia que ela estava bem. Então a polícia parou de investigar, os demais familiares também, mas a mãe dela nunca perdeu a esperança de que um dia ela voltaria para casa. No início, o Joseph deixava a Elizabeth amarrada em uma cama, mas depois ele resolveu soltar ela, porque assim ele não estava conseguindo fazer com ela tudo que ele queria. Ele não estava conseguindo abusar dela da maneira que ele queria. Que assim, sem palavras. O Joseph, ele ainda ia até o cativeiro todas as manhãs para levar suprimentos, alimentos para ela. Só que assim, em todas essas idas até o cativeiro, ele abusava dela. Desses abusos sexualmente, a Elizabeth engravidou 7 vezes. E ela teve 7 filhos. Um deles, inclusive, morreu após 3 dias do seu nascimento. O Joseph pegou o corpo desse filho, neto. O Joseph incinerou o corpo da criança, juntamente com os restos de lixo que a casa produzia. Ele incinerava o lixo da casa e ele incinerou o corpo da criança nesse mesmo local. Como o cativeiro estava ficando muito pequeno para o Joseph, que ia lá frequentemente e abusava da filha, para Elizabeth, para as crianças que estavam nascendo, 3 desses filhos foram criados pelo Joseph e a Rosemary. O Joseph fazia a Elizabeth escrever cartas, dizendo que ela não tinha condições de criar os filhos. Então, 3 deles foram criados pelo Joseph e a Rosemary, sendo eles o Alexander, a Lisa e a Mônica. Eles foram criados assim, tiveram uma vida normal. A mãe criou com todo carinho, todo amor. E os outros 3 ficaram no cativeiro junto com a Elizabeth. Como as crianças iam nascendo, Joseph levou para o cativeiro TV, videocassete, e a Elizabeth ensinou as crianças a ler e a escrever. Mas quando a Elizabeth não queria ter relações com seu pai, ele desligava a energia e deixava eles sem comida como forma de punição. Um certo dia, a filha mais velha de Elizabeth, a Kirsten, que já estava com 19 anos, ela passou muito mal, porque ali no cativeiro eles não tinham o suficiente para viver, não tinha luz solar, era um local que tinha mofo, o teto, a estrutura era bem baixa. Então a Kirsten passou mal, ela desmaiou, e a Elizabeth ficou simplesmente desesperada por ver a filha naquele estado. Ela insistiu muito para o Joseph levá-la em um hospital, e depois de muito insistir, o Joseph resolveu ceder. E então ele leva a Kirsten para o hospital e deixa ela lá na porta e vai embora. Lá no hospital, os médicos notam que a Kirsten não tem nenhuma documentação, ela tem um inchaço no cérebro, tanto é que eles levam ela direto para a UTI. Ela não tem nenhuma marca de vacina pelo corpo e eles ligam para a polícia para explicar o que estava acontecendo. Rapidamente isso vira um caso de notícia, é televisionado. E como no cativeiro tinha TV, a Elizabeth está assistindo tudo e ela fica desesperada, porque ela tinha as informações para dar para os médicos, para poder salvar a sua filha. O Joseph retorna e ela insiste muito para ele, para deixar ela ir até o hospital, para levar ela, porque ela poderia salvar sua filha. E só depois de muito insistir, ele resolve que ele vai deixar a Elizabeth ir até o hospital. E chegando lá, o policial já leva ela para uma sala de interrogatório, começa a perguntar para ela por que ela foi negligente com a filha, ameaça ela. E assim, ela só resolve contar tudo o que aconteceu depois de 2 horas e após ele prometer que ela nunca mais veria o pai dela. Aí o policial realmente afirma para ela que sim, que isso vai acontecer, que ele promete que ela nunca mais veria o pai. E ela então conta toda a história pro policial, pros médicos, que ficam assim, extremamente chocados que como um pai pode fazer isso com uma filha. Então, ao longo de sua vida, ao longo de toda essa história, a Elizabeth ficou em cárcere privado durante 24 anos, assim, na sua casa, no porão, abaixo da sua casa. E assim, é uma história muito chocante, porque
A mãe não sabia, os irmãos também não sabiam, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. O Joseph foi preso, então, ele nega todos os seus crimes, mas após ele assistir 11 horas, gente, de gravação que a Elizabeth fez, contando tudo que estava acontecendo, ele resolve confessar seus crimes. E assim, ele fala que ele não tinha intenção de fazer mal nenhum para Elizabeth, que ele só queria proteger ela de andar com companhias, certas companhias, más companhias, queria proteger ela na vida dela, por isso que ele resolveu fazer isso. Em 19 de março de 2009, no seu segundo julgamento, o Joseph foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de cárcere privado, incesto, estupro e homicídio. Algumas pessoas ficaram na dúvida se a mãe da Elizabeth tinha noção do que estava acontecendo, se ela era cúmplice dele, mas tudo foi comprovado que a mãe da Elizabeth, a Rosemary, não tinha noção do que estava acontecendo ali na sua própria casa. Agora eu vou contar para vocês as atualizações sobre o caso. Em 2019, um jornal austríaco informou que o Joseph tentou mudar seu sobrenome para não ser reconhecido pelos outros prisioneiros. Mas isso não deu muito certo. Ele ainda está apresentando sinais de demência e tem o tom da pele apático. Ele não assiste TV e não lê jornais. Ele cumpre pena numa penitenciária de Stein, nos arredores de Viena. Ele está recluso em uma sala, sem interagir com os outros prisioneiros. De acordo com os funcionários da prisão, ele se nega a cumprir suas tarefas. Essas tarefas incluem a manutenção de instalações elétricas e a entrega de comida para os outros detentos. Na maior parte do tempo, ele fica isolado na sua cela. Em abril de 2018, o Joseph recebeu a visita do seu advogado e ele se negou a sentir remorso pelos seus crimes que ele cometeu com a filha. Ele ainda se define como um injustiçado e chegou a afirmar que caso as autoridades austríacas verificassem os porões de outras residências, encontrariam outras meninas e famílias enclausuradas, e que isso deveria ser considerado normal. Pela lei austríaca, o Joseph pode ter sua pena perpétua revista em 2024, quando completa 15 anos após seu julgamento. Mas para isso acontecer, será necessário um parecer psicológico atestando a viabilidade de sua reinserção na sociedade. A Elizabeth foi viver com seus filhos durante 1 ano numa clínica para eles aprender a viver, se recuperar de todo o trauma que eles viveram. Eles também passaram por um acompanhamento psiquiátrico. E a Elizabeth resolveu mudar de vida, ela resolveu mudar de nome, não só ele, mas como os filhos também. Tanto é que a gente não acha fotos, assim, não acha registro de como eles estão hoje em dia. Mas a gente sabe que eles estão bem, vivem bem, estão todos vivos. E essa é a história de hoje, espero que vocês tenham gostado, apesar de não ser uma história com não só um final feliz, mas não é uma história feliz. Deixa o like aqui, gente, compartilha mais uma vez aí pedindo para vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa história de hoje. Tem muito material na internet, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa história. E é isso, gente, eu vejo vocês na próxima sexta.